morreu em cruz por amor a mim e a muitos outros. Oremos. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, ó Criador dos céus e da terra, que tudo que há na terra, tudo que há no espaço, está sob a sua orientação, sob o teu querer. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu te clamo agora, por todos esses que se encontram enfermos, nesta pandemia ou qualquer outra enfermidade. Senhor, entra com providência, Senhor, porque são muitas famílias que choram a perda de seres humanos, de parentes, de avós, de pais, de mães, de filhos, de filhas, de primos, que estão sendo ceifados por essa enfermidade. Senhor, abençoa também a nossa nação, que a democracia se faça presente no nosso meio, abençoando o poder executivo, legislativo e judiciário. Abençoa também, ó Pai amado, Israel, essa nação poderosa, que o Senhor derrame sobre eles uma porção dobrada. Pai amado, te dou graças, te agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, neste momento nós estaremos adorando ao Senhor com os dízimos e ofertas. O cantor Vander Moreira vai louvar ao Senhor com o hino. Mas antes eu quero convidar o presbítero Geraldinho para estar orando pelos dizimistas e pelos ofertantes. E também, irmão Geraldinho, nós mencionamos a vida do diácono Pedro Ney, que se encontra hospitalizado e está desenganado pelos médicos. Mas nós confiamos em um que é médico dos médicos. E ele tem poder para fazer milagre na vida do irmão Pedro Ney. Ele é um patriarca da nossa região. É o primeiro crente daqui e de vários bairros aí. Ele que saía andando pelas ruas aí para evangelizar. Por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Amém, igreja? Ô, igreja, graças a Deus, agora nós estamos podendo, né, vir na igreja. E os irmãos acreditam em milagre, irmãos? Ô, glória a Deus. Porque, irmãos, contamos por um testemunho pequeno aqui. Olha, a minha cunhada ficou embutumada no hospital, morre com os coronavírus, e graças a Deus hoje ela está em casa, já está até mexendo, até fazendo comida já, viu? Mas o nosso Deus, nosso Deus é grande, viu? Então, os irmãos acreditam em milagre, né, irmãos? E o diácono Pedro, nós vamos orar para ele e Deus vai fazer a obra, viu? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, neste momento nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. Jesus querido Pai, não deixa o nosso irmão Pedro ali, resolve os problemas dele, Jesus querido Pai. O Senhor sabe de tudo que tem que acontecer. Oh, Deus maravilhoso, abençoa nossas ofertas, nós vamos servir agora para a tua obra. Jesus querido Pai, abençoa, Senhor, o evangelista aqui, que está aqui na frente do trabalho. Jesus querido Pai, abençoa todos nós que aqui viemos buscar a sua bênção. Assim te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Com alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Prazer poder louvar nesse maravilhoso culto. Pode rodar, por favor. Dramas. Eu canto nessa noite dramas. Às vezes os nossos problemas são tão grandes que se transformam num verdadeiro drama. Mas Jesus está conosco. Já não me importa o meu sofrimento,
já não me preocupa o drama da minha vida, porque eu tenho um amigo verdadeiro, amigo leal, companheiro, que nas horas difíceis vem me socorrer. Jesus é este amigo fiel e bondoso que me dá alegria, me dá paz e gozo, e os dramas da vida me faz esquecer. Jesus, o amigo de todos os momentos. Eu posso sentir sua mão estendida sobre nós. Eu tenho um amigo verdadeiro, amigo leal, companheiro, que nas horas difíceis vem me socorrer. Jesus é este amigo fiel e bondoso que me dá alegria, me dá paz e gozo, e os dramas da vida me faz esquecer. Amém? Os irmãos que quiserem CD do irmão Wander, é só encomendar, né, Wander? Só encomendar o Wander e ele se vira. Né? Importante fazer a propaganda. Aleluias. Queridos, neste momento vamos estar ouvindo a palavra de Deus. O cooperador irmão Leonardo está com a liberdade para trazer aquilo que o Senhor concedeu a ele. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você que está na sua casa, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmãos, foi nos dada a oportunidade nesta noite para ler a palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Nós vamos ler nesta noite duas passagens bíblicas. Uma está no livro de Ruth, capítulo 1, e a outra está em Mateus. Primeiro nós vamos ler Mateus, o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 1 também. E depois nós vamos ler Ruth, no capítulo 1, para a nossa meditação nessa noite. Nesses dias agora, o Senhor tem nos falado fortemente dentro do contexto que nós vamos ler, e eu quero compartilhar com os irmãos. Confesso que preferiria que o pastor Scofield estivesse pregando aqui hoje, mas o nosso pastor nos pediu para estar trazendo uma palavra, porque não é fácil, irmãos, pregar. Então vamos ler Mateus capítulo 1, que fala assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos.
E Judas, melhor dizendo, gerou a de Tamar a Féres e a Zera. E Féres gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, e Salmão gerou de Racabe a Boz. E Boz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Agora o 15. E Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém, queridos? Agora, os irmãos abram a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 1, que vamos ler alguns versículos também para a nossa meditação nesta noite. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfá, e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. E ficando assim esta mulher desamparada, e os seus de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, e indo elas, caminhando para voltarem para a terra de Judá. Amém, queridos irmãos? Os irmãos podeis assentar? Queridos irmãos, nessa noite, dos 2 textos que nós lemos, embora um estar no Novo Testamento e o outro no Antigo Testamento, são 2 histórias que entrelaçam entre si pelos seus acontecimentos. No capítulo 1 de Mateus, onde nós lemos, o escritor está falando sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Creio que deu para os irmãos entender quando nós lemos. Fala sobre as pessoas que foram captadas por Deus para fazer parte
da genealogia de Jesus Cristo. Queridos, alguns nomes de pessoas que fez parte da genealogia de Jesus Cristo, Wander, muitos de nós, se fôssemos escolher, não os escolheriam. Não é verdade? Por quê? Porque são nomes que tiveram uma trajetória de vida que, para muitos de nós, não agradaria. Né? Inclusive, a Bíblia Sagrada, Bárbara, fala do filho do grande rei Ezequias. A Bíblia diz que ele foi um dos homens mais idólatras que existiu em Israel. O rei, filho de Ezequias, Manassés. Para muitos, Manassés, inclusive eu já ouvi pastores pregando sobre isso. E para muitos, Manassés não faria parte da sua genealogia, porque Manassés foi um dos piores reis de Israel no que tange agradar ao Senhor. Ele foi um homem que ensinou a Israel práticas de idolatria terríveis. Mas a Bíblia Sagrada diz que Manassés foi escolhido para fazer parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a vida que nós levamos, muitas das vezes nos faz tomar atitudes precipitadas, atitudes que desemboca em uma situação complicadíssima. Às vezes nós queremos tomar decisões, mas esquecemos de consultar a Deus e a sua palavra. Entrelaçado na genealogia do Senhor Jesus, que nós lemos nesta noite, a Bíblia se refere a uma mulher chamada Ruth, que de Ruth nasceu um descendente da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Mas por que muitas das vezes no presente momento, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós não compreendemos o que vai acontecer daqui a 10, 15, 30 anos para frente? Dentro do contexto da história desta mulher, a Bíblia fala da sua sogra, Bárbara, que chamava Noemi. A Bíblia diz que Noemi, ela era uma mulher judia. E o seu marido, Elimeleque, um homem judeu, que habitava nas terras de Israel, era um homem que morava nas regiões da Judéia, em Belém. Era um homem que tinha posses. Era um homem que tinha uma família estabilizada naquele lugar. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que uma certa vez veio uma grande seca naquela região. Esses momentos que muitas das vezes faz nos precipitar em tomar decisões erradas. Os momentos de dificuldade, os momentos de tribulação. Aquele homem olha para aquela situação e toma uma decisão. A Bíblia diz que diante daquela seca, diante daquele momento difícil da sua vida, queridos irmãos, ele pega a sua família, ele pega os bens que ele adquiria e vai para onde? Para a terra de Moabe. A Bíblia Sagrada diz que eles vão para a terra de Moabe. Eles largam aquela situação difícil e vai para aquela terra. Porque aparentemente ali
Era uma terra boa para construir um futuro. Era uma terra boa para eles granjear algo para o seu futuro. Porque diante das dificuldades das nossas vidas, aquilo que aparentemente para nós parece ser agradável, muitas das vezes é para ali que nós vamos. Nós pensamos, né? Ah, ali está melhor. Essa decisão para mim vai ser favorável, né? A gente vê com os olhos humanos e já pensa dessa forma. É natural. Para o homem natural, é comum. Mas para nós que somos servos de Deus, as nossas decisões deveriam ser tomadas como Davi tomava as suas decisões. A Bíblia diz que quando Davi estava passando por um momento difícil, que os seus inimigos vinham cercar o seu arraial, a Bíblia diz que antes de Davi subir para a peleja, o que ele fazia? Ele consultava ao Senhor. O maior erro da vida de Elimeleque, queridos irmãos, foi não ter consultado a Deus. Ele olhou com seus olhos físicos e viu aquelas montanhas de Moabe, algo agradável. Mas ele não sabia que em muito pouco tempo, porque 10 anos é muito pouco tempo, as coisas iriam mudar. Ele não sabia. Ele não sabia que em 10 anos as coisas iam mudar. E ele vai para ali, compra campos, começa a trabalhar. Mas a Bíblia não conta, Wander. A Bíblia diz que em pouco tempo, o marido de Noemi, Elimeleque, ele morre. Ele morre. E a Bíblia Sagrada diz que os 2 filhos dela, Quilion e o seu irmão, tomam mulheres moabitas e casam. Eles casam com mulheres pagãs. Eles eram judeus. A ordem do Senhor era para que eles não misturassem com outros povos da terra. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que eles casam com mulheres moabitas. É muito perigoso, irmãos, quando nós cristãos tomamos o curso do mundo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que os 2 filhos de Noemi também morrem, Wander. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos que aquela mulher, ela ficou desamparada. Ela ficou desamparada. Imagina, viúva em um país estranho, em uma terra estranha. Essa era a situação de Noemi. Mas quando nós lemos a história, Bárbara, muitas das vezes nós não compreendemos, Wander, o porquê daquela destruição toda. Mas a Bíblia Sagrada diz no livro de Números, para que os irmãos entendam para onde que Noemi foi. A Bíblia diz que quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, ele subiu com direção à terra prometida. E a Bíblia diz que ele vence o rei de Sion, o rei dos amorreus. Ele vence o rei de Bazã. Mas quando eles chegam nas terras de Moabe, que é para onde Elimeleque levou sua família, a Bíblia diz que os moabitas contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então, a trajetória de Noemi, mas Elimeleque e seus filhos, foi uma trajetória contrária.
Deus tira eles da terra do cativeiro e leva para a terra prometida. Mas eles agora, irmãos, depois de muitos anos, eles saem da terra prometida para voltar para o caminho do cativeiro. A Bíblia Sagrada diz que aquele povo de Moabe, ele deu um problema muito grande para o Senhor. Por quê? Porque o rei daquela terra contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz, Wander, que aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. A Bíblia diz que quando Balaão vinha com a palavra para proferir contra Israel, Deus mudava a profecia que estava na boca dele de maldição para a bênção. Deus faz isso. Deus, ele tem o poder de dominar todas as coisas. Mas a Bíblia diz que por diversas vezes Balaão tentando amaldiçoar Israel, não conseguiu, porque o poder de Deus manifestava sobre a vida dele, e ao invés dele amaldiçoar, ele abençoava. E ele chega para o rei de Moabe e fala: rei, não tem como amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa. Não tem como. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Você é abençoado por Deus. Você tem a bênção de Deus sobre sua vida. Você não pode ser amaldiçoado. Quando alguém levanta com palavra de maldição contra a sua vida, o poder de Deus desce e transforma ela em bênção. Balaão sentiu isso na pele. A boca dele não era controlada pela sua própria mente. E a Bíblia Sagrada diz que ele fala: olha, Balaque, não tem como amaldiçoar esse povo. De todo jeito que eu vou amaldiçoar esse povo, Deus muda a palavra da minha boca. E quando não havia mais alternativa, Bárbara, o apóstolo Pedro, muitos anos depois, vai dizer que Balaão mudou a estratégia. Quando ele viu que não podia profetizar contra, ele chegou no ouvido de Balaque e falou: olha, tem uma forma de amaldiçoar, tem uma forma de nós atrapalhar a vida desse povo. Qual é, Balaão? Você vai arrumar umas mulheres. As mulheres moabitas eram bonitas. Adoravam outros deuses, Júnior. O que eles fizeram? Introduziu essas mulheres no meio do povo de Israel. Porque muitas das vezes, irmãos, é assim que nós somos vencidos. Quando nós estamos na peleja ali no fogo cruzado, tem pessoas que estão firmes. Mas quando a situação melhora, o que ela faz? Ela baixa a guarda. Aí o pecado entra. Né? Começa uma novelinha aqui, começa a ver um joguinho de futebol ali, começa a pôr uma roupinha curta ali, começa a tirar umas fotozinhas ali na praia. Quando pensa que não, está desviado. É assim ou não é? E não percebe. Israel, irmãos, Balaão deu a receita. Falou: ó, o povo de Israel é um povo que gosta de culto. É um povo que gosta de culto. O povo de Israel tem homem lá que não aguenta ver um rabo de saia.
Arruma aí, Balaque, as mais bonitinhas que você tem aí, manda. Veste elas de profetisa e joga no meio. Olha só, irmãos, a isca. E a Bíblia diz, irmãos, que a isca funcionou, Geraldinho. Foi batata, como diz lá no norte de Minas. A Bíblia diz que quando aquelas mulheres, quando os hebreus, os homens de Israel, viu Wander, eles partiu para o ataque. Foi para cima. A Bíblia diz que eles idolatraram, prostituíram, de uma tal forma, que Deus lá no céu ficou irado. A Bíblia diz que Deus enviou uma praga naquele dia, um coronavírus lá naquele dia, que matou de uma vez mais de 25 mil pessoas. De uma vez. Numa cidade só, Wander. A Bíblia diz que a ira de Deus foi muito grande, irmãos. Quer ver? Abra a sua Bíblia em Números aí. Abra a sua Bíblia em Números aí. Capítulo 25. Olha só, irmãos. A ira de Deus com Israel. Israel deteve em Sitim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha só o que aconteceu aí. Prostituição aqui dentro desse contexto tem dois sentidos, irmãos. Eles adoraram outros deuses e também foi para práticas carnais, tá? E convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Olha que coisa terrível. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés. Olha o que Deus falou com Moisés, ó. Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Olha que coisa terrível, irmãos. Irmãos, Deus não brinca. Deus não gosta do pecado. Eles idolatraram. Naquela época, o pecado era tratado dessa forma. Porque naquela época, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele não tinha sido sacrificado ainda. Então a morte ali, irmãos, ela era instantânea. Embora haver muitos vivos mortos, vivo fisicamente, mas morto espiritual. Naquela época não. Naquela época era eliminado na hora. Deus falou: Moisés, manda enforcar os líderes. Eles levaram o meu povo a tropeçar. E a Bíblia diz que prossegue, irmãos. Olha só a ousadia. Porque o homem, o ser humano, quando ele está embriagado com o pecado, ele perde a noção do perigo, Wander. Ele perde. O pecado, quando ele nos envolve, ele nos cega. O certo vira errado e o errado vira certo. O pecado, quando ele envolve os nossos corações, nós perdemos a noção do perigo. E aqui teve esse caso também. O versículo 6 fala assim, ó: e eis que veio um homem dos filhos de Israel, era dos filhos de Deus, e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando
eles ainda diante da tenda da congregação. Olha aqui, irmãos, o povo estava chorando, Vanderlei, porque a praga tinha vindo e tinha consumido um bocado. Mas veio um lá sem noção, Vander. Arrumou uma namorada lá e veio. Olha a cabeça. A Bíblia diz que ele veio para dentro da tenda da congregação, com mulher estranha. E a Bíblia diz que quando ele entra na tenda, o povo por aqui, Júnior, chorando, triste, por causa daquele pecado, ele arruma uma namorada lá no mundo e traz para a igreja. E entra como se nada tivesse acontecendo. A Bíblia diz que um dos filhos, o neto de Arão, pega uma estaca, Wander, e atravessa os dois pelo meio. A mulher e o homem. Tamanho era, irmãos, a contaminação daquela terra, Moabe. Deus não tolerou. Você pode estar pecando, eu posso estar pecando, vivendo com pecado, mas o Senhor não atolera o nosso pecado. Ele não atolera. E não adianta dar uma de bonzinho, porque Deus ninguém engana. É melhor confessar do que esconder, enquanto é tempo. Eles não tiveram tempo, não. Quando o sacerdote viu aquela situação, ele pegou a estaca, a lança, e atravessou os dois no meio. Ô irmãos, o interessante, Vanderlei, que por causa da atitude daquele moço, a descendência dele recebeu uma bênção muito grande da parte de Deus. Quando ele toma a atitude de tirar o pecado do meio do povo de Deus, se você continuar lendo aí, você vai ver que Deus abençoa Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Deus abençoa ele, Wander. Por quê? Porque ele não aceitou o pecado dentro da casa de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nos nossos dias, ao invés de nós não aceitarmos o pecado dentro da casa de Deus, nós trazemos ele de mão dada. Andamos com ele de mão dada. Mas é tempo de arrependermos. Então, essa era a terra para a qual Elimeleque, Bárbara, levou sua família. Ele leva a família dele para as montanhas de Moabe. Esse povo era inimigo de Deus. Então, quando a morte chega na casa de Noemi, é dentro desse cenário, Wander. Tinha um passado que estava aqui na garganta do Senhor. Aquele povo era abominável diante de Deus. E Noemi, depois que morre Elimeleque, Malom e Quilion, ela recebe uma notícia. Oh, aleluia. Ela recebe a notícia que a provação de Israel tinha acabado. Eita glória, hein? Se você receber essa notícia essa noite, hein? Quem quer receber? Amém? A prova lá em Israel acabou, Noemi. Aí, Wander, sabe o que ela faz? Ela baixa a cabeça, põe a trouxinha nas costas e volta. Quando ela chega na cidade de Belém, a Bíblia diz que o povo ficou muito feliz, porque eles eram muito conhecidos na região. O povo ficou feliz. E aí o povo foi gritando: voltou a nossa irmã Noemi. Mas Noemi estava triste. Sabe o que ela fala, Wander? Ela fala assim: olha,
Não me chama de Noemi mais não. Me chama de Mara. Porque eu agora sou uma mulher amarga. Eu agora sou uma mulher amarga. Eu não quero mais ser chamado de Noemi, que era um nome que tinha uma conotação de felicidade. Mas eu quero ser chamado de Mara. Eu estou amarga, eu estou envergonhada. Por quê? Porque ela perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, e ela já tinha compreendido, Wander, que aquelas perdas tinham sido da parte de Deus. Olha só, aí ela veio triste. Não tem consolo, porque a pessoa, irmãos, quando ela peca contra Deus, ela não tem consolo. O consolo dela é um arrependimento. É um arrependimento. Hoje eu estava falando com meus filhos ali em casa. Nós temos o Espírito de Deus. O homem, quando perde o Espírito de Deus, ele não tem consolo. A menos que ele arrependa e volte para o Senhor. Então Noemi, ela chega em Belém dessa forma. Mas Deus, irmãos, Ele é misericordioso. Lá naquela terra estranha, Deus preparou quem? Ruth. Deus prepara Ruth. E Ruth aceita ir com Noemi para Israel, para Belém. E a Bíblia diz que Ruth, nora de Noemi, casa com um judeu chamado Boaz. Aí a conversa muda. Porque quando você arrepende e volta para o lugar que Deus te colocou, a Bíblia diz que Deus também arrepende do mal que ia acontecer. E aconteceu isso com Noemi também. Noemi volta. Deus prepara Ruth para voltar com ela. Vocês lembram da história? Aonde fores eu irei. Onde tu pousares eu pousarei. Onde tu... o seu Deus será o meu Deus. Tinha um dedo de Deus ali, não tinha, Wander? Deus preparou Ruth para voltar com Noemi. E quando nós lemos aqui a genealogia de Jesus, quem está lá? Quem está lá? O neto de quem? De Noemi. Vamos voltar lá? Para fechar aqui, ó. Mateus 1 aí, ó. Só para os irmãos entenderem que de uma história que é tragédia, Deus traz. Se nós arrepender e voltar, Deus também arrepende. E nos traz uma bênção especial. Olha aí no versículo 5, ó. E Salmão gerou de Racabe, que é Raabe, a Boaz. E Boaz, a minha tradução fala Boaz, mas umas fala Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Quem era Obed? Obed era como se fosse neto de Noemi, que entrou, Wander, na genealogia do Salvador da humanidade. eu imagino quando Noemi vê essa história, Elias, lá no céu, porque ela não viu o Salvador nascendo. Que ela pegar a genealogia dela e abrir a genealogia dela, ver por onde ela passou e ver que na descendência deles vieram um Salvador. Porque é como eu estava dizendo para os irmãos, errar, irmãos, todos nós erramos, mas permanecer no erro, irmãos, Deus não tolera. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre, nunca
prosperará. Então, eu creio que sua cabeça deve estar dando 1000 voltas agora com essa palavra, porque comigo foi assim também, quando Deus falou comigo. Fica com o que Deus te revelou essa noite. Fica com a parte que Deus te alimentou essa noite. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Elias, pastor Vandeci, os pastores, pela oportunidade. Aleluias. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Se a gente vê a genealogia de Jesus, tantas pessoas que foram agraciadas porque se arrependeram e resolveram trilhar nos caminhos do Senhor. Tem o caso ali de Noemi e o caso também de Raabe, né, Bárbara? Muito linda a história também de Raabe. E a história de Noemi, junto com as noras, Léo, eu estava conversando final de semana com uma pessoa. Existem algumas rivalidades, né, Wander? De nora e sogra. E Deus é tão tremendo, tão maravilhoso. Não é o caso da minha casa não, tá, irmãos? Que a disse, mas minha mãe, nossa, era uma bênção. Deus foi tão maravilhoso que me agraciou nisso também, né? E Deus fez essa história, né, ali com Ruth e Noemi. A outra nora não quis ir, né? Noemi deixou ela à vontade. Pode seguir para sua família, pode voltar. Mas Ruth falou, não. Onde tu fores eu irei. Onde tu pousares eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé mediante esta palavra. Queremos agradecer a Deus por tudo que Ele falou conosco nesta noite. Queremos pedir ao Senhor que continue falando aos nossos corações. E queremos avisar, irmãos, que amanhã tem a matutina, né, Vanderlei? Oração matutina de 7 às 8. E na quinta-feira um grande culto, novamente, né? Porque estamos preparando para, no próximo domingo, a Santa Ceia do Senhor. E almejamos ver a casa do Senhor bem cheia. Queridos, eu quero convidar o irmão Vanderlei aqui para fazer esta oração final, Vanderlei, e convidar a irmã Silvia. Irmã Silvia, nós conversamos no domingo, mas eu senti na hora que a senhora chegou, senti que a senhora viesse aqui à frente, nós vamos orar, né? Quero pedir os obreiros, nós vamos estender as mãos pela vida da irmã Silvia. Irmã Silvia está assim, ainda com o coração cortando, pois ela perdeu o seu filho, mas, né, eu falei com ela, irmã Silvia, podemos esperar que o Elias possa ter, no momento dele sozinho ali, né, naquele leito, ele isolado, com a família, mas quem sabe ele estava juntinho com Deus, reconciliando aos braços do Senhor, né? E muito breve nós encontraremos. Amém? Então eu quero pedir, irmão Vanderlei, o ministério vai estar estendendo as mãos sobre a vida da irmã Silvia e nós vamos terminar esse trabalho e convidamos os irmãos para na próxima quinta-feira. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Vamos orar, irmãos. O nosso Deus, aquele que conforta. E nós vivemos dias difíceis, mas o Senhor está conosco. São dias de luta, dias de provações, mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Então vamos orar com fé nesta noite. Pai amado, Deus eterno, Deus poderoso, te damos graças por tudo quanto fizeste por nós. Pai, eu te agradeço de todo o meu coração
de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos deu, pela palavra dada ao teu servo, irmão Leonardo. Meu Deus, que esta palavra fique no nosso coração, que não sejamos ouvintes esquecidos, mas que possamos colocar em prática aquilo que ouvimos, aleluia. Meu Deus e meu Pai, e nesta noite, Pai, eu apresento a Ti, aqueles que têm perdido seus entes queridos. Pai, vivemos dias difíceis, em que a morte está ao lado, a todo momento atingindo alguém, a todo momento tirando do nosso convívio as pessoas que amamos. Meu Deus, muitos têm ido para a eternidade nestes dias, mas o Senhor sabe o porquê, o Senhor conhece. E nesta noite aqui está a tua serva, Pai, que entregou a Ti o seu filho que foi para a eternidade. Mas eu peço que o Senhor seja com ela, continua fortalecendo, guardando, dando graça, dando visão espiritual, dando alegria dos céus, aleluia, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus abençoa toda esta congregação, o nosso líder, pastor Jorge Teodoro, os seus auxiliares, ó Pai, todos aqueles que têm colocado o ombro debaixo da carga e têm ajudado, têm sim trabalhado para a glória e honra do Teu nome. Abençoa toda esta igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor, a sublime, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém? Aleluia, glória a Deus.